Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje um novo Código Fiscal do Investimento e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, bem como o Sr. Secretário de Estado da Inovação, do Investimento e da Competitividade, farão de seguida a apresentação deste diploma hoje aprovado no Conselho de Ministros. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros o vencedor, foi escolhido o vencedor do concurso público de privatização de 95% do capital da Empresa Geral de Fomento, da EGF, e o Sr. Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia, bem como o Sr. Secretário de Estado das Finanças, darão conta da decisão hoje tomada pelo Conselho de Ministros nesta matéria. O Conselho de Ministros aprovou também o regime jurídico do Programa de Estágios Profissionais da Administração Local, conhecido como PEPAL, que contribui para a abertura da administração local à participação de jovens capacitados. Este programa, lembro, faz parte do acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, dentro do qual uma das medidas previstas tem que ver com a disponibilização de 1.500 estágios para lançamento deste programa de estágios na administração local. É um programa que replica, de certa maneira, o PEPAC, que é o Programa de Estágios na Administração Central. Trata-se de definir o programa também de estágios que é aplicável às autarquias locais. Foi também aprovado no Conselho de Ministros um diploma que identifica as obrigações específicas que podem fundamentar a atribuição de suplementos remuneratórios aos trabalhadores abrangidos pela Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Diploma já aqui apresentado em julho nas suas linhas gerais pela Sra. Ministra de Estado e das Finanças, antes da negociação que teve lugar junto das organizações representativas dos trabalhadores da administração pública. Trata-se de um diploma enquadrador que pretende definir aquilo que são as tipologias dos suplementos a integrar na tabela única de suplementos e a desenvolver a partir desta definição do enquadramento, desenvolver todo um trabalho de colocação dos suplementos atualmente existentes dentro das tipologias que são definidas neste regime quadro, para que haja uma transparência maior e uma racionalização maior desta área dos suplementos que são pagos na administração, nas várias administrações públicas. O Conselho de Ministros aprovou também, no uso da autorização legislativa concedida pela Assembleia da República, a alteração dos estatutos da Casa do Douro, diploma em que se define o regime de regularização das dívidas e são criadas as condições para a transição da Casa do Douro de associação de direito público para uma associação de direito privado. O Conselho de Ministros aprovou ainda o regime de acumulação de funções dos membros dos Conselhos de Administração do Metro de Lisboa, da Companhia de Carris de Ferro de Lisboa, da Transtejo e da Soflusa, passando de atuais 13 administradores no conjunto destas 4 empresas para uma administração apenas de 5 administradores. Esta administração é a administração que irá preparar as concessões a terem lugar, que já foram também anunciadas e que constam do plano estratégico para a área dos transportes, foram anunciadas pelo Governo e que, em princípio, processos de concessão que serão lançados ainda durante o ano 2014. Também, no mesmo sentido, foi também aprovada a fusão das administrações da atual Referi das Estradas de Portugal, dentro do plano que está preparado pelo Governo para a fusão destas duas empresas. Neste caso, passando de um conjunto atual das duas administrações que prefazem 9 administradores, passando para 7 administradores, havendo também aqui uma redução. Refira-se que ao regime remuneratório associado à acumulação de funções dos administradores, que agora terão funções que se desdobram pelo conjunto, por cada um dos dois conjuntos destas duas empresas, não oferirão uma remuneração diferente por essa razão. Ou seja, não haverá acumulação de remunerações, haverá apenas uma remuneração para cada um dos administradores. O Conselho de Ministros aprovou também o regime jurídico de homologação e utilização dos cintos de segurança e dos sistemas de retenção para crianças em veículos rodoviários em transposição de uma diretiva europeia. Foi também aprovado no Conselho de Ministros uma proposta de lei para autorizar o Governo a definir os termos e as condições para o acesso à profissão de AMA e o exercício da respectiva atividade. Pretende-se que esta profissão, a profissão de AMA, possa constituir com segurança uma resposta complementar às creches
e reforçar a rede de oferta às famílias portuguesas, visando prestar um apoio necessário à compatibilização da vida familiar e profissional. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de ratificação da Convenção relativa ao trabalho digno para as trabalhadoras e trabalhadores do serviço doméstico, convenção adotada pela Organização Internacional do Trabalho. Trata-se de uma convenção que tem como objetivo proteger e melhorar as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores de serviço doméstico, o que se consegue agora com a ratificação também, proposta pelo Governo, da adesão a esta convenção. Por último, referir que o Conselho de Ministros aprovou a possibilidade do Ministério da Agricultura e do Mar conceder apoios a ações e projetos desenvolvidos no âmbito dos setores marítimo e florestal. Trata-se apenas de um pequeno aditamento a uma legislação já existente que previa a possibilidade de concessão de apoios por parte deste Ministério às áreas da agricultura e das pescas, que são as áreas tradicionais deste Ministério, mas atendendo ao conjunto de atribuições mais vasto que na orgânica do atual Governo a Sra. Ministra da Administração e do Mar tem. Trata-se de um diploma que faz este aperfeiçoamento para adequar a capacidade de concessão de apoios àquelas que são as várias áreas da missão do Ministério da Agricultura e do Mar, nomeadamente os setores marítimo e florestal que não estavam expressamente previstos na legislação anterior. Peço então ao Sr. Ministro do Ambiente para vos fazer a apresentação da decisão hoje tomada pelo Governo relativamente ao processo de privatização do capital da EGF. Muito obrigado. O Conselho de Ministros deliberou que o vencedor da privatização da EGF é o consórcio Suma. Esta foi uma privatização bem sucedida que se desenrolou depois de, previamente, o Governo ter conduzido um processo de reestruturação muito ampla do setor dos resíduos. Como se recordarão, foi reforçado o poder de independência e de autonomia da entidade reguladora através de estatutos próprios e da lei da fatura detalhada. Em segundo lugar, foram reforçadas as metas ambientais para 2020 no âmbito do PERSU 2020. Em terceiro lugar, foi alterado o regulamento tarifário no sentido de transformar o atual regulamento Cost Plus para um regulamento Revenue Cap que remunera de uma forma mais eficiente todos os custos e, portanto, assegurando uma redução na tarifa aos cidadãos em 20% em média em relação àquilo que estava previsto. E, em quarto lugar, foi conduzido um reforço dos objetivos de serviço público nas bases de concessão. Esta reestruturação do setor dos resíduos, que se desenrolou até março, permitiu que, no início do processo de privatização, em março, não só fossem conhecidas todas as regras, mas também fossem asseguradas aos cidadãos as garantias que eram indispensáveis ao nível ambiental, ao nível tarifário e também no plano da qualidade do serviço prestado. O processo de privatização decorreu com uma grande exigência ao nível do seu caderno de encargos, no plano técnico, no plano financeiro e no plano estratégico, com uma fortíssima competição. Como se recordam, foram apresentadas 7 candidaturas no processo na fase não vinculativa, de 6 países de 3 continentes diferentes, e na fase vinculativa, que teve efeito recentemente, foram reforçadas as propostas dos candidatos, o que habilitou o Conselho de Ministros hoje a tomar uma decisão muito positiva para este processo. No plano financeiro, no plano económico, o preço que foi oferecido pelo candidato vencedor, pelo consórcio Suma, é mais de 50% superior à média das avaliações da empresa e é mais de 2 vezes superior ao valor contabilístico da EGF no balanço das Águas de Portugal. Por outro lado, existe uma qualidade elevada do projeto estratégico, aliás, muito presente também nas outras candidaturas, o que demonstra que este processo correspondeu da parte do Governo a uma transparência, a um enquadramento regulatório que habilitou boas candidaturas até ao final, mas também é importante reconhecer o papel importante que os candidatos tiveram, melhorando as suas candidaturas desde a fase não vinculativa para a fase
vinculativa. E, portanto, este é um processo de privatização que consideramos bem sucedido, que é demonstrador de uma vantagem associada à qualidade ambiental, à qualidade de serviço prestado, mas também à redução das tarifas em relação aos valores que estavam identificados até 2020. Estou naturalmente à disposição dos senhores jornalistas para todas as questões que queiram colocar. Muito obrigado. Eu peço ao Sr. Secretário de Estado das Finanças ainda para acrescentar alguns detalhes sobre a operação, antes de passarmos depois à questão do Código Fiscal ao investimento. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu aproveitava apenas para complementar a informação referida do Sr. Ministro, que tiveram 3 boas propostas, sendo que a proposta escolhida foi a proposta com um maior nível de mérito e que corresponde a uma valorização implícita para 100% da empresa de 149,9 milhões de euros. A proposta selecionada teve a recomendação unânime dos assessores financeiros, dos assessores jurídicos, da Par Pública e de Águas de Portugal. Também a Comissão Especial de Acompanhamento atestou a regularidade e transparência do processo e deste concurso público internacional. Apenas para referir também que este foi um processo, e como referiu o Sr. Ministro, altamente competitivo, o que está refletido de alguma forma no elevado número de contactos de investidores internacionais. Foram contactados 86 investidores estratégicos e financeiros internacionais de 18 geografias distintas, dos quais 21 entidades manifestaram interesse, 12 subscreveram o acordo de confidencialidade, 7 apresentaram propostas não vinculativas e 4 apresentaram propostas vinculativas. E, portanto, o elevado interesse demonstrado é mais uma prova da confiança não só na recuperação económica do nosso país, mas também no elevado potencial da empresa. Finalmente, e para terminar, adiantava também que com esta privatização eleva-se o encaixe financeiro do Estado com o programa de privatizações a 9,4 mil milhões de euros. Isto é um valor substancialmente mais elevado que os 5 mil milhões de euros que estavam inicialmente previstos. Muito obrigado. Eu peço ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e ao Sr. Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade para fazer a apresentação do diploma hoje aprovado relativo ao novo Código Fiscal do Investimento. Muito obrigado, Sr. Ministro. Bom, no cumprimento da estratégia de promoção do investimento, da competitividade e do emprego, o Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros o novo Código Fiscal de Investimento. Depois de aprovar a reforma do IRS, que entrou em vigor em depois de aprovar a reforma do IRC, que entrou em vigor em janeiro de 2014, e para reforçar as condições para os novos investimentos, o novo Código Fiscal de Investimento tem como objetivos, por um lado, intensificar o apoio ao investimento produtivo das empresas, por outro lado, favorecer um crescimento económico mais sustentável, em terceiro lugar, criar condições para a criação de emprego e, em quarto lugar, contribuir para o reforço da estrutura de capitais próprios das empresas, nomeadamente das pequenas e médias empresas. Em concreto, esta iniciativa do Governo assentou em 2 pilares. Por um lado, adaptar o novo Código Fiscal de Investimento ao novo enquadramento europeu para o período 2014-2020 e, em segundo lugar, reforçar significativamente os regimes de incentivos fiscais atualmente existentes de apoio ao investimento produtivo. E eu gostaria de salientar em particular que saem muito reforçados os investimentos realizados pelas empresas em áreas do interior menos favorecidas e os investimentos realizados pelas empresas que promovam a manutenção e a criação de novos postos de trabalho. Em particular, há 2 regimes de incentivos fiscais ao investimento que saem fortemente reforçados com a aprovação do novo Código Fiscal de Investimento. Em primeiro lugar, o regime dos incentivos fiscais de natureza contratual. No âmbito deste regime, as empresas que investam passam a poder beneficiar de um crédito fiscal em IRC até 25% do montante do valor do investimento. As empresas que realizem
investimentos em zonas do interior menos favorecidas passam a beneficiar de uma majoração ou incentivo fiscal que pode chegar até 10%. As empresas que investam em projetos que promovam a manutenção ou a criação de novos postos de trabalho passam a beneficiar de uma majoração ou incentivo fiscal que pode chegar até 8%. E, finalmente, as empresas que investam em projetos de inovação tecnológica e de proteção do ambiente poderão beneficiar de uma majoração ao investimento fiscal até 6%. O segundo regime que é muito melhorado é o regime fiscal de apoio ao investimento, o REFAI. E neste, as empresas que investam passam a poder beneficiar também de um crédito fiscal de IRC até 25%, no investimento até 5 milhões de euros e um crédito fiscal de 10% para o investimento remanescente, ou seja, que exceda os 5 milhões de euros. O novo Código Fiscal de Investimento não é um ato isolado, mas representa uma decisão do Governo de reforçar significativamente os apoios ao investimento produtivo das empresas na sequência da reforma do IRC. E nesta matéria gostaria também de referir o seguinte: nos últimos 3 anos, em termos globais, por isso de 2011 a 2013, os 3 principais regimes de incentivos fiscais ao investimento permitiram que mais de 2.200 empresas tivessem realizado investimentos que ultrapassam os 2.700 milhões de euros em investimentos produtivos, em inovação e em investigação, que permitiram manter e criar milhares de postos de trabalho. E o Governo, ao aprovar este novo Código Fiscal de Investimento, pretende criar condições para que o número de empresas e o valor do investimento possam duplicar nos próximos 3 anos. São essas condições que são criadas neste Código Fiscal de Investimento, com o reforço do regime de incentivos fiscais ao investimento, e que o Governo espera que criem as condições para que o número de empresas e o valor do investimento possa duplicar nos próximos 3 anos. Uma última nota, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Investimento. Com a aprovação deste novo Código Fiscal de Investimento, o Governo dá uma vez mais um sinal claro. O investimento produtivo e gerador de emprego é o alicerce principal da recuperação económica neste novo ciclo de crescimento económico do país. O investimento não é certamente o único fator a ter em conta em termos de crescimento económico, mas é sem dúvida aquele que cria as condições mais favoráveis para um crescimento mais sólido, mais consistente e mais sustentado no médio e no longo prazo. E por isso o Governo continuará a reforçar a sua aposta no apoio ao investimento produtivo das empresas portuguesas. Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, imprensa, só 3 notas muito breves em seguimento do que o meu colega Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, já referiu. Primeira nota é que isto é um trabalho conjunto feito entre o Ministério da Economia e o Ministério das Finanças, este código e todo um conjunto de instrumentos que têm sido revistos, que o meu colega já referiu, de apoio à competitividade. Este código em concreto, para além da reforma do IRC e do focos que tem no investimento, tem outros 2 focos que eu gostaria de salientar. Um foco muito claro no empreendedorismo. Este código traz, esta reforma traz um benefício especial e específico para as startups, apoiando o empreendedorismo, permitindo que as startups que investam possam deduzir nos primeiros 3 anos a totalidade do seu investimento, portanto, no limite, chegando a um IRC 0 para as startups, e mesmo que não o consigam deduzir nos primeiros 3 anos, podem nos deduzir nos 10 anos seguintes da sua atividade. É uma medida muito importante na promoção do empreendedorismo. Portanto, temos a componente, o pilar do investimento, o pilar do empreendedorismo, e temos também uma componente que o meu colega Paulo Núncio já referiu, mas que eu me permitiria reforçar, que é o apoio à inovação. E também aqui o trabalho conjunto que se tem feito entre o Ministério da Economia e as Finanças tem sido muito profícuo,
e revimos o ano passado todo o sistema de incentivos à inovação, o CIFID, e agora o novo sistema de Código Fiscal de Investimento traz também uma enorme bonificação para quem investe na inovação. Portanto, são 3 pilares que saem fortemente reforçados neste Código da Estratégia Fiscal de todo o Governo: promoção do investimento, promoção do empreendedorismo e promoção da inovação como instrumento fundamental no crescimento de valor acrescentado dos nossos produtos e das exportações. Muito obrigado. Ficamos então à vossa disposição para questões que queiram colocar. Fazer 3 questões. A primeira é em relação à tabela de suplementos e a pedir-lhe que nos detalhasse o que é que ficou então hoje aprovado aqui e se, tal como fez para quando foi aprovada a tabela remuneratória única, se também com esta tabela de suplementos está em condições de dar a garantia que nenhum funcionário público ficará a receber menos do que recebe atualmente com as alterações aprovadas hoje. Queria também pedir-lhe um comentário à nova administração do novo banco. Até agora não se ouviu ainda um comentário do Governo. Está confiante que a missão atribuída a esta nova administração será cumprida até ao fim? E queria perguntar-lhe também sobre uma outra questão que faz hoje notícia na imprensa. A revista Sábado avança uma investigação ao Primeiro-Ministro por alegados pagamentos ilegais quando este era ainda deputado em regime de exclusividade. Esse tema foi, de alguma forma, tocado nesta reunião do Conselho de Ministros? Fragiliza ou cria alguma instabilidade ao Governo? Obrigado pelas suas questões. Eu começo pelas 2 últimas, porque não são matéria que tenham estado na agenda do Conselho. A questão da revista Sábado desconheço em absoluto, portanto, obviamente, não faço qualquer tipo de comentário, um assunto que desconheço. Relativamente à questão da nova administração do novo banco, de facto também não foi assunto que tenha estado minimamente em cima da mesa no Conselho de Ministros de hoje. Sobre esta matéria, referir apenas que foi solicitado e já foi disponibilizado pelo Governo a presença da Sra. Ministra de Estado e das Finanças na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República para falar sobre este assunto e, portanto, eu remetia as declarações, remetia para as declarações que a Sra. Ministra fará, de acordo com as questões que foram colocadas pelos senhores deputados, sendo certo que a única palavra sobre esta matéria, que eu reitero, que o Governo tem dado desde o princípio, é uma palavra de confiança relativamente quer àquelas que têm sido as decisões do supervisor e do regulador, que é o Banco de Portugal, quer relativamente à solidez do sistema financeiro no seu todo e também da instituição do novo banco em particular. Quanto à questão dos suplementos, isso sim, matéria hoje do Conselho de Ministros, referir que, conforme tinha sido anunciado, o diploma hoje aprovado define as tipologias dos suplementos. Há suplementos que são suplementos de caráter permanente e há suplementos que são de caráter transitório, atendendo à delimitação apenas no tempo da sua razão de ser, no caso dos suplementos de natureza transitória. O que está definido, as tipologias que estão definidas, haverá agora um prazo de 60 dias, dentro do qual todos os serviços da administração terão que reportar ao Ministério das Finanças, à Secretaria de Estado da Administração Pública, quais são os suplementos que têm em pagamento, qual é que é o seu fundamento, para que eles possam ser integrados dentro das tipologias definidas neste diploma legal. No final desse trabalho haverá uma apresentação no Conselho de Ministros dessa matéria, para que o Conselho de Ministros tome uma decisão, como foi aqui explicado na altura pela Sra. Ministra do Estado e das Finanças. O que se pretende com este diploma, basicamente, é, em primeiro lugar, uma racionalização daquilo que são os suplementos atualmente atribuídos na administração pública, que ultrapassam a centena, com tipologias perfeitamente, digamos, atribiliárias quase, que ao longo do tempo, historicamente, foram sendo consolidados. O que se pretende com isto é uma racionalização dessas tipologias e, por outro lado, uma enorme transparência relativamente a esta matéria. A tabela única de suplementos, à semelhança da tabela remuneratória única, pretende, acima de tudo, conferir, para além da racionalização do sistema, uma grande transparência a todo o sistema, para que se passe a perceber exatamente em cada uma das funções que são exercidas na Administração Central, nos vários ministérios que compõem essa administração, qual é o posicionamento, quer remuneratório, quer em termos de suplementos,
que existem para cada uma das carreiras profissionais em cada um dos ministérios. Essa transparência é fundamental, porque hoje em dia, embora as carreiras sejam carreiras, digamos assim, em princípio carreiras gerais e, portanto, aplicáveis a todos os ministérios, a verdade é que, por fruto das circunstâncias de alguns suplementos que são atribuídos em alguns dos ministérios, em algumas dessas funções, a verdadeira, digamos assim, retribuição que é dada em cada uma dessas funções não está para além daquela que é a remuneração base. E não há uma comparação e um conhecimento, uma transparência efetiva sobre estas diferenciações. Ora, o que se pretende com a tabela remuneratória única e também com a tabela única de suplementos é, além dessa racionalização, é conferir a transparência. Passar a ser possível aferir-se exatamente qual é que é a retribuição efetiva, remuneração base mais suplementos, que são atribuídos a cada uma das funções dentro da administração pública. Como referi também, estes são os objetivos deste diploma. Não há como objetivo deste diploma qualquer objetivo de poupança, muito menos de poupanças significativas ao nível do Orçamento de Estado, sendo certo que, para vos dar um número, o conjunto dos suplementos atualmente pagos na Administração Central importam para o Orçamento de Estado, ou orçam para o Orçamento de Estado, em cerca de 700 milhões de euros. Portanto, não estamos a falar de matéria com pouco significado, estamos a falar de matéria com muito significado e que, como calculam, tem um impacto bastante forte no conjunto das retribuições. Ou seja, existem as remunerações bases, mas os suplementos com uma dimensão global neste montante, obviamente que, como compreendem, tem um impacto bastante significativo naquilo que é o conjunto da retribuição efetivamente percebida pelos trabalhadores da administração em cada uma das suas funções. A última questão que me coloco é se posso dar a garantia de que nenhum funcionário público terá qualquer tipo de redução remuneratória no conjunto da remuneração base com os suplementos. Ouça, é uma garantia que obviamente eu não lhe posso dar em absoluto. Eu posso reiterar-lhe que não há nenhum objetivo de poupança aqui. O que há aqui um objetivo é de racionalização. Como eu referi, este diploma, já foi referido pelo Sr. Ministro do Estado das Finanças também, este diploma aponta para, no final deste trabalho todo que está feito, e o que acontecerá é a recondução dos suplementos às tipologias base agora aprovadas. Em alternativa, nos casos em que os fundamentos para o suplemento que está a ser pago se entender que não tem uma natureza exata de suplemento, optar-se-á pela integração desse valor na remuneração base da carreira respectiva. No limite, poderá haver um ou outro suplemento cujo fundamento seja entendido que deixou de fazer sentido e, como tal, seja suprimido. Serão seguramente situações residuais e, por isso, eu não lhe posso dar a tal garantia ao cêntimo, em absoluto, relativamente a todos e cada um dos funcionários. Mas, reitero, não há nenhuma intenção de gerar poupanças significativas com este diploma. Não é esse o racional deste diploma. O racional deste diploma é devolver transparência e racionalidade a uma área bastante importante, com um significado financeiro de vulto, em termos daquele que é a massa salarial no âmbito da função pública. Boa tarde, Patrícia Cracel, da RTP. Pegando na questão dos suplementos, Sr. Ministro, se já ficou fechado se vão ser pagos os suplementos que restarem em 12 meses ou 14, era uma dúvida que existia ainda, e se vai haver alguma medida travão para esses casos que podem ser pontuais de funcionários públicos que possam vir a perder, como diz, residual, mas pode haver uma perda de alguma remuneração. Também sobre uma questão de uma denúncia dos sindicatos a dizerem que estão a ser enviados funcionários públicos para o novo programa de requalificação de sedentários. Cerca de 700 fala-se que estarão a ser nos centros de segurança social. Se confirma ou se desconhece, já que estamos a falar de assistentes operacionais, se tiverem contratos depois de 2009, segundo a nova lei, ao fim do ano podem ser despedidos. Sobre a questão da EGF, queria perguntar ao Sr. Ministro se foi tentada uma proposta conjunta de que se falou há algum tempo, uma proposta conjunta dos candidatos para subir o valor oferecido pela EGF. E para o Sr. Secretário de Estado, Paulo Núncio,
estas propostas, estes benefícios fiscais a dar a nível do IRC para as empresas para apoiar o investimento, se já está calculado quanto pode vir a custar aos cofres do Estado e a saber se as famílias podem esperar ou não um mesmo alívio, já que estamos perto do Orçamento de Estado, se isto já está a ser discutido. E uma última nota, peço desculpa, o Presidente Executivo, novo Presidente Executivo do novo banco, emitiu hoje uma nota aos colaboradores onde diz que o seu mandato não vai passar pela discussão permanente sobre o modelo ou data de venda do banco. Ora, segundo foi dito, terá sido essa a razão de saída do anterior, Vítor Bento, porque não concordaria com o modelo que estaria a ser dado para a venda do novo banco. Muito obrigada. Bom, eu começo por responder. Não sei exatamente se esta última questão que colocou se foi uma pergunta, se foi apenas uma informação que me transmitiu, porque eu, de facto, como não sou colaborador do banco, não recebi essa nota, desconheço essa nota, não a conheço. Mas relativamente a esta questão do novo banco, eu reitero apenas, peço desculpa à senhora jornalista, reitero apenas aquilo que disse há pouco. Eu remeto, isto não é assunto que tenha sido tratado, nem teria de ser, obviamente, no Conselho de Ministros, e eu remeto informações e posições do Governo sobre estas matérias para as declarações que a senhora Ministra das Finanças fará, quer seja junto dos senhores jornalistas, quer, como referi também, não sei, penso até que já estará agendada a ida da senhora Ministra ao Parlamento, exatamente a pedido dos senhores deputados para tratar destas matérias e, portanto, eu remeteria para aí. Colocou-me ainda também a primeira questão que colocou relativamente à questão dos suplementos. Obviamente que os suplementos não são para pagar em 14 vezes por ano, porque os suplementos têm que ver com algo de suplementar, daí o termo suplemento, que é exigido no exercício de uma determinada função. Portanto, não faz sentido que, quer no subsídio de Natal, quer no subsídio de férias, que estão para além das funções efetivas, do trabalho efetivo de prestação efetiva de trabalho, tenha lugar ao pagamento também de suplementos. Depois colocou-me se estava prevista alguma medida pontual para colmatar putativas ou eventuais perdas, ainda que residuais, de remuneração de algum trabalhador. Como lhe digo, não é essa a intenção da legislação e, portanto, não sendo essa a intenção da legislação, nem o objetivo mínimo minimamente que se pretende atingir com esta legislação, não se antevê, não se antecipa que essas situações possam ocorrer. E, portanto, não está criado nenhum mecanismo, porque não é esse o cenário em que este diploma se movimenta. Por último, nas questões que colocou a mim, falou da questão da requalificação, falou que havia aí uma denúncia, foi o termo que utilizou, da parte de algum sindicato. Em primeiro lugar, não percebo sequer esse termo denúncia. O mecanismo de requalificação dos trabalhadores é uma legislação aprovada, que está em vigor, e o processo de requalificação é um processo, é uma legislação a que a administração pública permanentemente, de acordo com aquela que é a evolução das suas necessidades e do seu funcionamento, poderá ou não recorrer os vários serviços da administração. Portanto, não vejo que haja aí qualquer tipo de denúncia, não percebo, quer dizer, denunciar o quê? A aplicação da lei? Falou-me do caso concreto, penso, da Segurança Social. A Segurança Social, como todos os outros ministérios, tem esse instrumento legal para ser utilizado nos casos em que haja reestruturação ou racionalização de serviços que levem a uma alteração do mapa de pessoal, portanto, o pessoal necessário para preencher determinado tipo de funções, e a lei prevê que, nesses casos, possam ser libertados para a requalificação alguns funcionários. Se isso está quantificado relativamente ao Ministério A, B ou C, é matéria que eu não lhe sei dizer, terá que falar com os responsáveis das respectivas tutelas para saber se os processos de requalificação, se existe algum processo de requalificação a ser trabalhado, em primeiro lugar, no determinado serviço A, B ou C, e, caso ele exista, se há já uma estimativa ou um valor, um quantitativo que resultará desse processo de reestruturação e, portanto, que resultará de trabalhadores em funções públicas a serem colocados em requalificação. Também perguntou-me se falou aí que pareceu-me haver uma confusão qualquer que poderia haver no final do processo, seria essa a denúncia dos sindicatos, um despedimento
Bom, mais uma vez, além de não fazer sentido nenhum a palavra denúncia, também não faz sentido absolutamente nenhum. Duvido até que algum sindicato ou algum sindicalista tenha falado nessa questão, porque essa questão foi clarificada pelo Tribunal Constitucional. A legislação inicial previa, de facto, que no final, a proposta inicialmente aprovada relativamente ao programa de requalificações, previa que no final de um determinado período, que era um período de 18 meses, não havendo nenhuma colocação, depois da requalificação do trabalhador, não havendo nenhuma colocação em outro serviço, poderia haver lugar à cessação da relação de trabalho com o Estado. Mas isso o Tribunal Constitucional não permitiu. E isso não está na lei. Ou seja, o sistema que está atualmente em vigor, a lei que está atualmente em vigor, prevê, de facto, que os trabalhadores que são colocados em requalificação tenham, para além de um período de formação, ficam depois a aguardar uma colocação. E durante esse período, durante o tempo em que ficam a aguardar essa colocação, que pode ser ad eterno, nunca perdem, nunca lhes é cessado o vínculo com o Estado, ficam com uma remuneração reduzida proporcionalmente durante esse período, até que sejam colocados. Mas nunca haverá lugar, porque a legislação não o prevê, não o permite. Sobre a EGF e a questão que coloca sobre a possível renegociação que pudesse suceder-se à fase vinculativa e anteceder a decisão do Governo. Nos últimos dias e nas últimas semanas, esse tema surgiu várias vezes no espaço público por razões que são facilmente compreensíveis quando se trata de um concurso público internacional. E gostava de recordar as regras do concurso público internacional para se perceber um pouco por que razão tanta discussão e debate público tem existido sobre isto. Com o concurso público internacional, os candidatos foram notificados no final de agosto da avaliação feita pela Par Pública e pela ADP das suas candidaturas e da proposta de decisão que seria depois submetida ao Governo. Posteriormente, foi mesmo pedido por parte dos candidatos o acesso a toda a documentação dos outros candidatos e foi também fornecido. E, portanto, à medida que os candidatos perceberam, obviamente, que em alguns casos não eram o mais bem classificado, é natural que tenham manifestado publicamente o desejo de que a decisão prevista para a fase seguinte à apresentação de propostas vinculativas acabasse por conhecer uma terceira fase que nunca existiu em nenhuma privatização, que seria a da renegociação. E eu gostava de justificar por que razão nem a Par Pública, nem a ADP, que avaliaram as candidaturas, nem o Governo, em Conselho de Ministros, que hoje toma a decisão, consideraram justificável essa prerrogativa que em nenhuma privatização foi utilizada. Em primeiro lugar, por razões de mérito. É possível, e o Governo chegou a essa conclusão, tendo por base a avaliação racional feita pela Par Pública e pela ADP em torno de 8 critérios, a existência de um vencedor e não de um empate. E, portanto, existiu uma avaliação que permitiu identificar um candidato vencedor. Logo, por razões de mérito, não se justificaria estar a encontrar uma terceira fase quando existe, de uma forma clara, uma avaliação que aponta para uma hierarquização das candidaturas. Em segundo lugar, porque o próprio processo maximizou, muito para lá, aliás, das expectativas que muitos tinham, o resultado da privatização. Portanto, neste momento, com este resultado, com 149,9 milhões de euros, encontrou-se não só um bom preço para a empresa, que é importante porque vai ajudar a abater a dívida do Grupo Águas de Portugal, mas também um preço que é mais 2 vezes superior ao valor contabilístico, mais 50% superior à média das avaliações e, portanto, por razões de mérito, não só porque existe uma hierarquia clara das candidaturas, como tendo o Governo atingido um resultado muito positivo no preço e no projeto estratégico, não se justificava usar uma prerrogativa supletiva que a legislação prevê. Em segundo lugar, por razões de transparência e de previsibilidade. Se há matéria em relação à qual as regras são suficientemente conhecidas, discutidas e em relação às quais somos absolutamente previsíveis, tem sido no que diz respeito às privatizações. Processos completamente transparentes, com regras definidas à partida
e em nenhuma destas privatizações foi suscitado a prerrogativa da renegociação. E, portanto, não se justificava que, pela primeira vez, sendo o Governo tão previsível, tão indutor de transparência e de competitividade no processo, que fizesse uso de uma prerrogativa que nunca foi utilizada. É importante também reconhecer o papel que a Comissão de Acompanhamento fez e da avaliação que faz de todo este processo. O Secretário de Estado, Manuel Rodrigues, já o enunciou e é importante repeti-lo, uma vez que este processo conheceu no espaço público uma discussão tão alargada. Eu, em vários momentos, pude explicar que uma boa parte das reservas que muitos tinham em relação a esta privatização resultavam de preconceito ideológico, que obviamente se justifica por haver uma chave de leitura própria por parte de pessoas que entendem que o Estado deve fazer tudo, deve ser concedente, deve ser fiscalizador, deve ser regulador, deve ser prestador, quando nós entendemos que o Estado pode ser mais forte no setor dos resíduos, defendendo mais o interesse público, a qualidade ambiental, a descida nas tarifas, tendo um papel muito forte na regulação, na fiscalização e na concessão, habilitando os privados a prestar o serviço de uma forma direta. Mas julgo que a controvérsia foi diminuindo, isso é visível, à medida que se tornou cada vez mais evidente que, a montante do processo de privatização, tínhamos dado as garantias essenciais aos cidadãos, que colocam 3 perguntas. O setor dos resíduos terá mais ou menos qualidade ambiental? E nós asseguramos que terá mais, porque as metas que foram fixadas são muito mais ambiciosas. Segunda questão, vai haver mais ou menos qualidade de serviço prestado. E as bases de concessão alargam muito significativamente os princípios da qualidade, da universalidade e do acesso. E, em terceiro lugar, as tarifas vão aumentar ou vão baixar. E com a reestruturação do setor dos resíduos e com o novo regulamento tarifário, foi possível identificar, sistema a sistema e em termos globais, a vantagem de uma reestruturação que reduz algumas gorduras que eram pagas por todos nós, de forma a ter uma redução nas tarifas em 20% em relação às trajetórias que estavam previstas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Relativamente à primeira questão dos incentivos fiscais. Bom, o Governo estima que os efeitos muito positivos do novo Código Fiscal de Investimento, nomeadamente no investimento produtivo das empresas, no crescimento da economia e na criação de novos postos de trabalho, mais que compensarão em termos de receita fiscal, os efeitos dos incentivos fiscais concedidos. Relativamente à sua segunda questão, sobre a reforma do IRS, gostaria de dizer o seguinte: estamos ainda no período de consulta pública. O período de consulta pública terminará apenas no próximo dia 20 de setembro. E depois a Comissão de Reforma do IRS terá que apresentar ao Governo um projeto final de reforma até ao final do mês, até 30 de setembro. E por isso só a partir do dia 1 de outubro é que se abre o tempo para o Governo tomar decisões políticas sobre a reforma do IRS. E por isso cada coisa a seu tempo. Mas quero lhe dizer que o Governo está muito satisfeito com a forma como o processo de consulta pública da reforma do IRS tem vindo a se desenrolar e que o Governo se congratula com o facto de a generalidade dos parceiros sociais, das entidades e das instituições que foram ouvidas no âmbito da consulta pública terem manifestado uma posição de princípio favorável à reforma do IRS. Essa é uma posição muito importante para reforçar um consenso social alargado sobre a necessidade da reforma do IRS e é também um muito bom ponto de partida para se tentar, e o Governo tudo fará para conseguir um consenso político alargado, como foi possível obter na reforma do IRC. Muito obrigado. Boa tarde, Marta Miranda da TVI. Eu vou tentar ser breve.
Eu queria só perguntar se, bem sei que o Sr. Ministro me vai responder que ainda não está fechado, que decorrem aqueles 60 dias para o diploma final em relação à tabela, aos suplementos remuneratórios, mas há atualmente, julgo que 280 categorias. Eu gostava de saber, falou-se de um número, salvo erro, terá sido o Sr. a avançá-lo, o objetivo final seria 10, limitar a 10 categorias, é possível saber quantas são? E já agora, porque esses 700 milhões de euros não são desprezíveis no Orçamento de Estado, e bem sei que disse que o objetivo não é gerar poupanças, mas já agora quanto é que vão poupar? Gostava também de saber, apesar de não ter falado da TAP, se a TAP teve em discussão em algum momento esta reunião, uma vez que para fechar uma eventual privatização até ao final do ano seria necessário, pelo menos até ao final do mês, ter mais alguns pormenores sobre ela. Obrigado pelas suas questões. Relativamente às tipologias, o diploma aponta para 9 tipologias de suplementos permanentes e 7 de suplementos não permanentes, portanto os suplementos temporários ou transitórios. Relativamente à questão da poupança, como lhe referi, o Governo não conta com nenhuma poupança na aplicação deste diploma. Não é esse o objetivo do diploma. Como lhe disse, o que eu não posso é garantir em absoluto, porque se vai haver uma racionalização, pode haver um ou outro suplemento, mas seguramente são aqueles que não fazem sentido. E os suplementos não fazem sentido, obviamente que hão de ser situações que ao longo do tempo perderam razão de ser. E portanto hão de ser situações completamente residuais, penso eu. E portanto, e penso ao Governo, como é evidente. E, portanto, não há aqui, nem poderia haver nenhuma estimativa, porque pura e simplesmente não é esse o objetivo. Não há nenhum objetivo de poupança relativamente a esta matéria. Isso é um papão que está a ser agitado para se tentar dar a ideia de que a legislação, em vez de pretender racionalizar e dar transparência a uma área tão importante como é a área da massa salarial da função pública, já foi feita a legislação sobre a tabela remuneratória única e agora a tabela única de suplementos, tem esses objetivos fundamentais, já foi aqui explicado várias vezes, mas continua a ser agitado esse fantasma de que, não senhor, que isso é conversa porque isto é única e exclusivamente para poupar dinheiro. Não é verdade. Pura e simplesmente não é verdade. Relativamente à questão da TAP, não foi de facto o assunto, como eu referi, que tivesse estado hoje em análise no Conselho de Ministros. A única coisa que eu lhe posso dizer é reconduzir para aquelas que foram já as afirmações nos últimos dias por parte do Sr. Ministro da Economia, de que o Governo está a acompanhar a questão da privatização da TAP, ou da possibilidade, da eventualidade de poder reabrir e relançar o processo de reprivatização da TAP, e que brevemente tomará uma decisão sobre essa matéria. Isso passará necessariamente por o Sr. Ministro da Economia, depois da análise que faça relativamente ao processo, colocar ao Conselho de Ministros a eventualidade ou não de reabrir esse processo. Neste momento não foi adentrada nenhuma proposta, nem foi feita sequer qualquer reflexão particular ainda sobre esse dossiê pelo Sr. Ministro da Economia no Conselho de Ministros. É aquilo que eu lhe posso dizer. Tudo o resto é aquilo que, porventura, conhece também, de declarações que foram declarações públicas do Sr. Ministro e que eu me limito a reproduzir, portanto, dentro daquilo que ouvi. Não há, de facto, nenhuma questão que ainda tenha sido colocada para reflexão do Conselho de Ministros sobre reabertura ou não reabertura a breve prazo deste processo. Sei que o assunto tem andado na comunicação social e, portanto, é natural que o Sr. Ministro da Economia acabe por abordar o assunto no Conselho, seja para dar uma explicação num sentido de vir apresentar uma proposta de se relançar o processo, seja no sentido de dizer que não há condições para relançar o processo. Neste momento, não sei. Por isso, simplesmente, porque o assunto não foi conversado no Conselho de Ministros. Boa tarde, Madalena Salema, da Antena 1. Já está em vigor o regresso dos cortes na função pública, mas há ministérios que provavelmente vão processar, outros não. Eu gostaria de saber como é que isso se vai fazer, isto é, se aqueles que não processarem já este mês, já há muitos casos em que estarão encerrados, se será cumulativo em outubro, isto é, se levam então com o corte de meio mês de setembro mais o mês de outubro. Muito obrigado. Obrigado. Isso de facto não era uma questão que hoje tenha sido colocada no Conselho, mas agradeço a questão para
poder eventualmente clarificar. O processo que vai ter lugar é um processo totalmente simétrico àquele que teve lugar no mês de junho. Como se recorda, quando o Tribunal Constitucional decretou no dia 30 de maio a inconstitucionalidade das reduções salariais que estavam em curso no Orçamento de Estado para 2014, a partir do dia 31 de maio, essas reduções salariais ficaram sem efeito e, portanto, teve que haver lugar à reposição da posição remuneratória anterior. O que aconteceu, já nesse mês de maio, no mês de junho, embora, neste caso, a decisão do Tribunal Constitucional tivesse sido ainda em maio, houve serviços que não conseguiram, porque, como sabe, dentro da administração, há serviços que, logo a partir do início do mês de junho, têm fechado todo o processo informático relativamente ao processamento de vencimentos. E, portanto, é com normalidade que temos que olhar para estas situações. Ou seja, não se vai fazer sobre o joelho aquilo que os serviços fazem de acordo com as possibilidades, as capacidades informáticas que têm. Há serviços que têm sistemas informáticos próprios, como, por exemplo, a administração autónoma, tudo aquilo que são institutos públicos e por aí fora. Há outros que não é exatamente assim e que têm serviços centralizados e, portanto, varia de Ministério para Ministério e dentro dos mesmos Ministérios de serviços que tenham eles autonomia financeira ou não tenham autonomia financeira. A normalidade será, o processo será totalmente simétrico ao que foi feito no mês de junho, ou seja, houve, como se recorda, alguns funcionários que tiveram logo, alguns trabalhadores do Estado tiveram logo reposta no vencimento do mês de junho a totalidade do vencimento sem as reduções salariais que tinham sido declaradas inconstitucionais pelo Tribunal. Houve outros que só tiveram essa reposição com efeitos ao dia 31 de maio no processamento do mês de julho. Quero acreditar que o mesmo se passará exatamente, embora obviamente, como calcula, não tenha a informação de todo e cada um dos serviços da administração pública, que são muitos, da administração central, nomeadamente, desde logo, mas também das outras administrações, dependerá dos serviços terem a possibilidade de, já no mês de setembro, aplicarem as reduções remuneratórias que voltaram a estar em vigor nesta altura, a partir do dia, salvo erro, foi publicado no dia 12 de setembro, portanto foi até numa data já bastante mais avançada do que comparativamente com o mês de maio, o que se passou em maio deste ano, mas se isso não acontecer já neste mês, acontecerá no processamento de outubro, seguramente. E as contas serão feitas exatamente também da mesma maneira que foram feitas antes do verão, ou seja, serão feitas ao dia. Terá que ser feito um cálculo ao dia, porque, como se recorda, o Tribunal Constitucional na altura também deixou claro, numa clarificação que o Governo na altura até pediu também ao Tribunal, que logo a partir do dia 31 de maio, embora o mês de maio já tivesse sido processado à data, logo no dia 31 de maio tinha que haver um recálculo para a reposição dos valores. O mesmo acontecerá agora em simetria relativamente à reposição das reduções salariais. Olá, boa tarde. Nelson Rodrigues, da Merger Market. Em relação à EGF, gostaria de perguntar a proposta da SUMA, qual a lista de bancos que estão a financiar a oferta, qual é a percentagem em termos de capitais próprios e dívida, e se a operação tem que ser vista por parte das autoridades de concorrência, se vai ter de ser vendidos alguns ativos, visto que a SUMA já opera no mercado português. Obrigado. Muito obrigado. No que respeita à questão financeira, ela foi, obviamente, avaliada pela par pública, pela ADP, pelos assessores financeiros e os assessores jurídicos, e apontam para uma total congruência das propostas, nomeadamente aquela que é vencedora e, portanto, está totalmente salvaguardada a qualidade da proposta no plano económico-financeiro. Relativamente à Autoridade da Concorrência, de facto está previsto o envio para a Autoridade da Concorrência do processo, tal como estava, aliás, previsto, para que a Autoridade da Concorrência possa, fazendo a sua avaliação, determinar ou não a concretização de alguns remédios relativamente ao candidato vencedor. Está totalmente salvaguardada essa matéria no caderno de encargos, como estava, aliás,
na minuta de contrato de promessa, compra e venda que foi submetida a todos os candidatos. O parecer da Autoridade da Concorrência fazia parte do processo e ele será fundamental depois, entre a fase de assinatura de contrato de promessa, compra e venda, nas próximas semanas, e o closing do processo, e, portanto, que venho confirmar que a Autoridade da Concorrência avaliará o resultado da privatização. Não vou, obviamente, antecipar matéria que é a Autoridade da Concorrência a decidir, sendo que o interesse do Estado está plenamente salvaguardado. Porquê? Porque não só está previsto a existência de remédios de concorrência no caso deles se justificarem, e, portanto, o candidato vencedor poderá ter de aceitar os remédios da Autoridade da Concorrência, como no caso disso não acontecer, isto é, se assuma, e estamos seguramente a antecipar de uma forma muito especulativa, e, portanto, estou apenas a seguir a sua linha de raciocínio, se assuma, acabasse por não aceitar os remédios recomendados pela Autoridade da Concorrência, na eventualidade deles existirem, o que é improvável em qualquer caso, atendendo à separação que existe entre a área da alta e da baixa, e, portanto, o que nós estamos a vender é a participação da ADP na EGF e, portanto, o mercado em alta, onde a Suma não tem participação, mas imagine que haveria algum remédio determinado e que o vencedor pretendia não aplicar esse remédio. O caderno de encargos e toda a legislação que foi aprovada prevê a manutenção das outras candidaturas durante um ano, o que significa que seria sempre possível repescar um dos outros candidatos que se seguiu à Suma na hierarquia da avaliação que foi feita. E, portanto, essa matéria está completamente determinada no caderno de encargos, no decreto-lei da privatização e na minuta do contrato de promessa, compra e venda que foi validada por todos os candidatos. Quanto aos bancos, limito-me a dizer aquilo que consta do relatório da Par Pública e da ADP. Há uma avaliação positiva relativamente às condições económico-financeiras apresentadas pelo candidato, razão pela qual está salvaguardada, são salvaguardados os princípios e os requisitos da candidatura. Boa tarde. Nuno Martins, do Observador. Tinha duas perguntas muito simples, uma sobre a EGF. Queria saber se em alguma fase foi exigido pelo banco que vai financiar a Mota-Engil uma garantia do Estado, ainda que a parte parcial do financiamento, e se sim, se for o caso, se essa garantia avança. E em relação aos suplementos, queria só perguntar ao Sr. Ministro se por acaso haverá alguma exceção ou alguma carreira que terá diplomas autónomos, caso dos polícias, diplomatas e militares, por exemplo. Obrigado. Eu respondo já a essa questão porque é mais, agradeço-lhe a questão, é mais rápida de responder, presumo eu, não sei. Este diploma dos suplementos aplica-se apenas aos trabalhadores a quem se aplica a Lei Geral de Trabalhos em Funções Públicas. Como sabe, existe uma Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas que expressamente exclui, por exemplo, nos casos que citou, exclui a PSP, exclui os magistrados, por exemplo, também não estão, as Forças Armadas também não estão. Portanto, este diploma, como é natural, à semelhança da TRU também, da Tabela Remuneratória Única, a Tabela Única de Suplementos, só se aplica, o âmbito de aplicação é aos trabalhadores que estão sob a alçada da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Portanto, pode verificar pelo Código, eu chamo-lhe Código, mas é a Lei Geral de Trabalho, pelo Código de Trabalho em Funções Públicas, está lá discriminado exatamente quais são os trabalhadores que estão sujeitos a essa lei, e é para isso que porque este diploma é, digamos, também uma regulamentação da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Eu não vou, obviamente, entrar nos detalhes do relatório da Par Pública e da ADP, mas apenas confirmar que, tal como é testado pela Par Pública, pela ADP, pelos assessores financeiros e pelos assessores jurídicos, todos os requisitos foram preenchidos
e que existe uma qualidade na proposta apresentada no plano económico-financeiro e das garantias que estão apresentadas, e essa matéria está, portanto, plenamente salvaguardada. Foi, aliás, não só testada pela par pública e pela ADP, como também pela Comissão de Acompanhamento. Boa tarde, Denise Fernandes, do Diário Económico. Sr. Ministro, ainda há pouco sobre o tema da requalificação e das denúncias dos sindicatos. Queria só clarificar das denúncias que... queria só clarificar, o Sr. Ministro há pouco disse que quem for colocado na requalificação não é despedido, porque isso foi chumbado pelo Tribunal Constitucional. Porém, os trabalhadores contratados em 2009, eu penso que não estarão protegidos no despedimento, porque não eram afetados pela anterior lei dos vínculos. Queria só clarificar como é que é no caso dos trabalhadores que foram contratados já ao abrigo do regime de contrato de trabalho em funções públicas a partir de 2009. Vamos lá ver, fez aí uma separação, que é uma separação natural, quer dizer, também existe, existe inclusive, como sabe, no âmbito da administração das funções públicas, existem inclusive contratos a prazo. E, portanto, mas aí, com toda a franqueza, eu acho que utilizar a palavra despedimento não é uma palavra, não é um termo correto. Pode ser politicamente utilizado como arma de arremesso político, mas não é um termo correto. Quer dizer, se é só contrato, se é só contrato. Quer dizer, o que não há na legislação, no diploma da requalificação, como sabe, de resto o diploma da requalificação está publicado e em vigor já desde o ano passado, o que não há é essa cessação, que foi na altura a cessação do vínculo ao Estado, o vínculo contratual com o Estado, que foi na altura qualificado como despedimento. Isso não ficou na legislação, portanto, não há relativamente ao processo de requalificação ou aos processos de requalificação, quer aqueles que estejam em curso, quer aqueles que se possam desenvolver para a frente, para o ano que vem, daqui a 2 anos, enfim, enquanto a legislação estiver em vigor, não há possibilidade de despedimentos, porque a legislação não o permite, pura e simplesmente. Ouça, se a cessação dos contratos que não sejam os vínculos anteriores à legislação que está a referir, processa-se de acordo com a própria legislação. Quer dizer, poderá haver sempre cessação de contratos de trabalho, quer pelas razões que estão previstas na própria lei, mas não é por causa do processo de requalificação. Juntar as duas coisas é que não é verdade. Quer dizer, o processo de requalificação não dá por si lugar à cessação de qualquer contrato. Dá lugar, sim, a um período de requalificação que tem que ser feito para requalificar o trabalhador, para permitir que ele possa ser colocado num outro serviço da administração. Há depois um período em que o INA, o Instituto Nacional de Administração, promove a tentativa de colocação do trabalhador de acordo com as suas qualificações melhoradas com a requalificação neste ou naquele outro serviço onde haja necessidades de recursos humanos, e se isso não for possível, o trabalhador manter-se-á permanentemente nessa situação à espera de uma colocação. Ou seja, não é por causa da requalificação que haverá nunca esse link entre a requalificação e a cessação de contratos, pura e simplesmente não decorre da lei. É apenas essa explicação que eu lhe estou a dar. Tudo o resto é tentar misturar coisas que são completamente diferentes. A legislação de trabalho em funções públicas prevê uma aproximação cada vez maior à legislação de trabalho normal. Na legislação de trabalho normal pode haver lugar à cessação de contratos de trabalho, mas nunca é por causa do processo de requalificação. É por razões diferentes e será sempre de acordo com o que está na lei. Misturar as duas coisas é que eu estava a tentar explicar, que não me parece que faça sentido. Muito boa tarde. Tinha 2 questões para o Sr. Ministro do Ambiente, por favor. Portanto, uma vez que já está escolhida a proposta vencedora no âmbito do processo de privatização da EGF, gostava de perguntar-lhe até que ponto pode ficar condicionado o avanço deste processo, uma vez que foram apresentadas por parte dos municípios várias providências cautelares. Por outro lado, saber
uma vez que o Governo também optou por não avançar com a ronda final de negociações, que era uma hipótese que estava prevista no caderno de encargos, mas que, como disse também, como sublinhou, portanto, não se tratava de um empate, portanto optaram por não o fazer, mas até que ponto isso pode servir de fundamento para uma eventual impugnação deste processo por parte da FCC, como a empresa já fez questão de o dizer também. Muito obrigada. Muito obrigado. Quanto às providências cautelares, essa é matéria que é conhecida. Existe uma dezena de providências cautelares em relação às quais o Conselho de Ministros tem apresentado resoluções fundamentadas. Uma dessas providências cautelares foi decidida a favor do Governo, mas existe agora um recurso para o Pleno. As outras ainda não foram alvo de decisão. Nós continuamos plenamente confiantes na qualidade jurídica e na robustez do processo e, portanto, não posso naturalmente pronunciar sobre o desejo ou não dos municípios de prosseguirem essas providências cautelares. Quanto à questão da ronda negocial, que no espaço público se tornou notório como sendo um desejo do candidato que ficou em segundo lugar, eu espero naturalmente que isso não dê origem a nenhum tipo de impugnação, mas em qualquer caso não nos podemos substituir à vontade desse candidato. Essa é matéria que faz parte de um processo normal que tinha duas fases: fase não vinculativa, a fase vinculativa, uma terceira fase de decisão, uma possibilidade, como existiu em todas as privatizações, de negociação, e tal como em todas as outras privatizações, o Governo não está a fazer recurso a essa fase de negociação, mas deixe-me, em qualquer caso, dizer-lhe que me parece um bom sintoma da competitividade e da transparência do processo a circunstância de, até ao fim, todos os candidatos estarem a procurar valorizar as suas candidaturas e tentar, até ao limite, vencer este processo de privatização. Penso que isso é bem revelador, por um lado, da qualidade da reestruturação do setor que foi feita e, por outro lado, dos princípios de transparência que foram desenvolvidos. Deixe-me só complementar à sua pergunta. Estas três fases estão previstas, não propriamente no caderno de encargos, mas mesmo no decreto-lei, no decreto-lei que definiu o processo de privatização, e se for ler o decreto-lei fala na fase de propostas não vinculativas, na fase de propostas vinculativas e na fase eventual de negociação. Eventual. Ou seja, nunca houve, nem neste como em nenhum outro processo de privatização, qualquer obrigatoriedade de haver uma fase de negociação. Portanto, eu penso com toda a franqueza que, independentemente, enfim, como foi dito pelo Sr. Ministro do Ambiente, da vontade competitiva que ao longo de todo este processo se demonstrou entre os candidatos que se apresentaram, não me parece haver qualquer tipo de consistência jurídica em transformar-se uma eventualidade numa obrigatoriedade. Boa tarde, Miguel Prado, Jornal de Negócios. Gostaria de questionar sobre quantos municípios é que manifestaram a sua intenção de vender as suas participações nas subsidiárias da EGF e quanto é que terá de desembolsar globalmente o consórcio Suma para pagar essas posições dos municípios. Muito obrigado. São 12 municípios aqueles que exerceram o direito de tag-along, no fundo aquela possibilidade que demos de poderem aproveitar o processo de venda da participação da ADP na EGF para também poderem vender as suas participações. Está previsto que agora possam fazer esse exercício de direito de venda. O valor que está previsto para estes 12 municípios é de 4,6 milhões de euros, portanto, o consórcio Suma atribuirá 4,6 milhões de euros a estes municípios que já tinham manifestado o interesse de exercer o direito de venda, sendo que essa matéria já está decidida da parte dos municípios, uma vez que o valor que foi obtido para a privatização foi superior ao valor de referência, razão pela qual esses municípios, de facto, venderão a sua participação, no total, por 4,6 milhões de euros. Última questão. Boa tarde.
Ana Batista, do Dinheiro Vivo. Eu queria perceber, em relação à privatização da EGF, disse agora que esperava que isso não levasse a uma impugnação, mas é um facto que a empresa está com essa vontade, provavelmente também com outros argumentos. O que eu queria perceber é que consequências é que isso pode ter em todo este processo. Queria ainda perceber, há pouco, quando apresentou, quando disse quem era o vencedor, pareceu-me ouvir que tinha dito que as propostas tinham sido melhoradas. O que eu queria perceber é se durante este processo, esta semana, creio eu, mais coisa menos coisa, em que houve uma contestação acesa também na imprensa, se a decisão final teve em conta essa contestação, esses argumentos que cada uma das empresas grimiram uma contra a outra na prática. E última questão, só perceber quando é que se o closing completo do processo, com impugnações ou sem impugnações, com providências cautelar ou sem elas, se estará, quando é que poderá estar concluído, ainda este ano? Talvez. Obrigado. Eu procurarei clarificar essa questão da melhoria das propostas. Está a falar da fase não vinculativa para a fase vinculativa, portanto, entre maio e julho assistiu-se a uma melhoria das candidaturas. Era normal, uma vez que quanto mais tempo existisse para a avaliação do caderno de encargos, mais tempo os candidatos dispunham para poder elaborar uma candidatura muito positiva no plano económico e no plano estratégico. O relatório da Par Pública e da ADP, que foi submetido ao Conselho de Ministros, já integra os comentários feitos no período de audiência prévia e confirmaram, da parte da Par Pública e da ADP, a decisão que recomendavam ao Governo que fosse tomada e que já constava do primeiro relatório. Portanto, a proposta feita pela Par Pública e pela ADP para que fosse escolhido o consórcio Suma constava do relatório inicial formulado a 29 de agosto. Depois da audiência prévia e conhecidas todas as reclamações, a Par Pública e a ADP confirmaram a 12 de setembro a avaliação que tinham feito a 29 de agosto e, portanto, a matéria útil da audiência prévia já foi integrada. Aliás, todos os candidatos conhecem não só a sua candidatura, como conhecem de uma forma muito profunda a candidatura feita pelos outros candidatos, e isso explica muitas das questões que vão sendo invocadas. Quanto à questão da impugnação, não vejo nenhuma razão para que a circunstância de não fazermos uso de uma possibilidade e não de uma obrigatoriedade possa acalentar qualquer tipo de justificação para uma impugnação. Eu não posso substituir nem comentar processos de intenção de qualquer candidato. Da nossa parte, é importante sublinhar que a negociação era uma possibilidade, não uma obrigatoriedade. Não foi feita nesta privatização como não foi feita em nenhuma privatização. Não foi feita por razões de previsibilidade e por razões de transparência, mas também por razões de mérito, porque, por muito acesa que tenha sido a competição, existe um vencedor e não um empate. Logo, tendo ainda por cima existido um resultado muito positivo para o Estado no que diz respeito ao preço e ao projeto estratégico, não se justificava fazer uso de uma possibilidade que não era sequer uma obrigatoriedade, quando o resultado da privatização foi muito positivo. Logo, não vejo nenhuma justificação para esse risco de impugnação, mas não posso, obviamente, substituir à vontade das empresas. Em relação ao prazo, de facto, tinha colocado a questão, tudo dependerá, naturalmente, do tempo que a Autoridade da Concorrência necessitar, mas estimamos que no final do ano, início do próximo ano, este processo possa estar completamente encerrado. É, aliás, o normal em todas as privatizações. Como se recordam de outras privatizações, existe uma fase que medeia o contrato de promessa, compra e venda e o fecho da privatização, e que tem de acautelar o tempo necessário para que a Autoridade da Concorrência faça a sua avaliação. Mas, de facto, este momento, o dia de hoje, é um momento decisivo para o processo de privatização. Em
Eu não vou substituir aos tribunais nem esse tipo de matéria, mas eu posso... ouça, vivemos num Estado de Direito e o resultado das impugnações são aquilo que os tribunais decidirem. Não é matéria nem que dependa do caderno de encargos, nem do processo e muito menos do Governo. Processos judiciais são decididos pelos tribunais e as decisões e as suas consequências são aquelas que forem decretadas pelos tribunais. E, portanto, com toda a franqueza, peço desculpa, mas parece-me que a pergunta é uma pergunta que não pode ser colocada a nós, ou pelo menos para a qual nós não temos resposta, porque vivemos num Estado de Direito e graças a Deus vivemos num Estado de Direito, ainda bem que assim é. Muito obrigado, um bom almoço.